Bom, então, lá, boa tarde a todos novamente. Como eu estava comentando com você, é que as nossas aulas, as aulas de cálculo numérico envolvem métodos numéricos, né? Então, métodos iterativos a partir de números, operações aritméticas, a partir de números, operações, para tentar chegar na solução de um problema. Então, a aula passada, por exemplo, nós trabalhamos, se não me engano, nós falamos sobre zero reais de funções reais, sobre essas duas fases. A primeira fase é de encontrar o intervalo, a segunda fase é do refinamento, né? E aí, se eu não me engano, a gente trabalhou dois modos de encontrar esse intervalo e apenas um método interativo, que é o método da obsessão. Então, existem outros métodos de como encontrar essa raiz. E um dos outros métodos é o do Thompson, né? Que você comentou aí agora. É um dos outros métodos, né? Mas existem mais outros, né? É o método da falsa posição, o método... Deixa eu ver o que mais. Eu não lembro mais de cabeça, mas tem o método da falsa posição, Thompson. Se eu não me engano, tem um Lagrange também para essas resoluções, para definir, de certo modo, a raiz de uma função e assim por diante. Existem outros, né? Eu, se não me engano, passei aqui na nossa aula apenas um. Se você realmente não conseguiu, de certo modo, não ficou confortável com esse método, existem outros, e aí se você pode utilizar esses outros nas aulas, desde que esteja certo. Tudo bem? Aí a gente tem esse primeiro momento, a gente tem sempre um momento para falar sobre isso também, antes das aulas. Você tentou fazer o método do Thompson? Não, professor, é que em outro semestre, não tem o primeiro semestrinho? Tem. O primeiro semestre eu fiz a matéria do senhor, essa de cálculo Uhum. numérico. Aí o senhor utilizou o método de Thompson. Ah, sim. É porque eu vou mudando de pouquinho em pouquinho. Mas é isso, né? A gente vai alterar. O que é interessante aqui, por exemplo, no cálculo numérico, o que é interessante é o seguinte, é que um conteúdo não tem ligação com o outro. Então, um tema, aqui a gente não vai trabalhando de modo a evoluir ou aprimorar cada vez mais um certo método que a gente vem iniciando desde o primeiro dia ali da disciplina. Aqui são métodos numéricos para coisas distintas. Por exemplo, a gente falou de zero reais de funções reais. Hoje nós vamos falar de interpolação polinomial. O que é interpolação polinomial? É a gente encontrar, de certo modo, uma função que interpola alguns dados e que essa função, de certo modo, nos ajude a interpretar certos tipos de problemas. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Mas eu quero dizer para você que são duas coisas distintas. É que não tem esse conteúdo de hoje, não tem necessariamente uma ligação direta com o outro. Apesar de que, a partir desse, a gente consegue aplicar o outro, né? A partir do momento que eu defini uma função, eu consigo aplicar esses métodos numéricos nessa função. Encontrar a raiz da função, uma função polinomial. Mas é isso, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá indo já? Estão vendo já a tela? Sim. Professor, Oi, pode falar, Greg. nossa prova essa semana que vem? Não. Ah, vou reforçar, para aproveitar que está sendo gravado. Eu havia comentado com o Alan Delon que eu vou adiar a nossa prova para o dia. Deixa eu só mostrar aqui na sua tela. Para o dia 18, né? Que eu contei. Isso, dia 18. 4, semana que vem. A gente vai fazer algumas atividades do conteúdo de hoje. E dia 18 é a nossa avaliação, nossa primeira avaliação. Então, provavelmente, nessa semana aqui do dia 11, eu vou passar uma lista de atividades avaliativas valendo 3 pontos, e a prova vai ser no dia 18. Beleza, professor, valeu. Beleza?
Certo, Alan? Certo, professor. Então, vamos lá, então. Como eu comentei com vocês, a nossa aula de hoje, calma aí, que não tá legal. Agora. Espera aí. Eu vou ter que fazer diferente no modo de compartilhação de tela. Eu vou ter que compartilhar apenas uma janela. Deu na mesma. Calma aí. Deixa eu tentar colocar para cá. E agora, só um minuto. Tá, vamos tentar agora fazer o seguinte. Deixa eu apertar o F5 aqui. Nossa, ficou ruim ao mesmo tempo. Do mesmo jeito. Mas enfim, vamos lá. Vocês estão vendo aí, né? Sim, professor. Sim, professor. O que aparece para vocês na tela? Aparece só uma janela de interpolação de cálculo numérico ou aparece mais coisas? Tá aparecendo o seu PowerPoint aí, né? Completo. Completo, né? Não tá vendo mais nada além dessa folha, né? Além dessa parte. A gente não tá vendo a tela inteira, não. A gente tá vendo. Dá para ver as próximas páginas do lado esquerdo. Então, ok. Deixa eu tentar mudar, então. Novamente, tentar um outro modo aqui. Calma aí, só um minutinho. Não vai dar certo, não. É assim mesmo. Alguma configuração aqui que tá mudando. Vamos lá. Eu vou dar esse modo aqui mesmo. Acredito que dá para ver tranquilo, né? Interpolação polinomial, vocês veem aqui os próximos slides. Então, cálculo numérico. Então, a aula de hoje, nosso tópico de hoje vai ser interpolação polinomial. O que significa interpolação polinomial? Então, vamos a partir de um pequeno problema. Não necessariamente um problema, mas a gente vai tentar pensar o que seria interpolação. Aí depois a gente vai falar de interpolação polinomial a partir dessa ideia aqui, né? Então, imaginem vocês aí que um dado problema, pode ser em qualquer área das engenharias, eu tenha conseguido tabelar alguns dados. Então, digamos assim, vamos pensar assim, que aqui a parte de cima é o valor de x e a parte de baixo é f de x. Vamos pensar assim, um problema na área da engenharia civil, né? Deixa eu tentar pensar aqui. Temperatura, calor específico e assim por diante, né? Se a gente tem uma certa temperatura de alguma situação, a gente pode ter calor específico de outra. Por exemplo, de água, né? A temperatura menos 1 grau, a água pode ter o calor específico de menos 1 grau. Menos 4, e assim por diante. São dados que eu consigo, de certo modo, tabelar, né? A partir de uma situação. Só um minutinho, deixa eu fazer uma coisa aqui. São dados que eu consigo tabelar. Eu tenho alguns exemplos que é interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar um outro exemplo além desse. Porque está muito genérico. Mas imaginem que eu consigo, de certo modo, tabelar esses dados, né? Deixa eu só encontrar aqui. Ver se eu trouxe para cá. Só um minutinho. Não trouxe. Não trouxe, camarada. Interpolação.
Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Não trouxe aqui. Calma aí. Enfim, imagine vocês, depois eu vejo isso. E aí, a aula que vem a gente já pensa em. Mas imagine vocês que isso aqui seja um dado tabelado. Se isso acontecer, isso acontece, né? Bom, imagine vocês se o calor específico, como se fosse sensação no nosso dia a dia. Imagine vocês que a temperatura do dia hoje fosse menos 1 grau, mas a sensação térmica menos 4, né? Imagine vocês que hoje fosse, por exemplo, né, o dia, o calor fosse medido aí em 1 grau, mas que a sensação térmica seja menos 2. Você percebe que são alguns dados tabelados, né? Se a temperatura for 2 graus, a temperatura térmica menos 10. É claro que isso não é verdade. Eu estou falando assim só para que a gente possa, de certo modo, entender. São alguns dados que eu consigo tabelar a partir de algumas situações e problemas. Então, eu consegui tabelar esses dois dados. Se a temperatura é menos 1 grau, a sensação térmica é menos 4. Se a temperatura é 1 grau, menos 1 grau, a sensação térmica é menos 4. Se a temperatura for 1 grau, a sensação térmica poderia ser menos 2. E se a temperatura for 2 graus, a sensação térmica, né, seria menos 10. Perceba que eu consegui, de certo modo, tabelar, e conforme eu for crescendo no x, houve uma variação em y. Conforme a temperatura do dia foi aumentando, aparentemente houve uma variação térmica na sensação, houve uma variação na sensação térmica de cada um. Tá. Tem alguns problemas aqui que a gente pode parar para pensar, né? Como poderíamos estimar, então, esses valores de f de x para a temperatura igual a 0,5, ou 1,2 e 1,6? Qual seria, por exemplo, a sensação térmica se a temperatura fosse meio grau? Ou se a temperatura do dia fosse 1,2 graus ou 1,6? Qual seria a sensação térmica? Então, perceba que a partir desses dados tabelados, pelo menos nessa tabela, não tem os valores do calor específico para essas situações. A interpolação polinomial, ela vai, de certo modo, nos ajudar a tentar encontrar ou tentar solucionar problemas desse tipo, né? Problemas com essas características. Interpolação. Então, primeiro, antes de falar assim, o que é interpolação polinomial, a pergunta é, o que é interpolação? Né? O que é interpolação? Então, dado uma tabela, alguns dados tabelados, é possível, nesse caso, como encontrar o valor de x0, x1 e tal. X pertence à tabela, ok. Esse x não pertence à tabela, né? É mais ou menos isso, né? Dado alguns dados, peguei os dados, tabelei. E esses dados eles vão variar de x0 a xn, são alguns dados que eu tenho em mãos, que eu consegui por meio de algumas pesquisas. E o f de x, f de x0, f de xn, enfim, são dados aí que eu por uma pesquisa. Quando o x pertence à tabela, a gente consegue ter algumas informações. Agora, quando o x não pertence à tabela, como as situações anteriores, né, como situações anteriores, a gente não consegue, de certo modo, a gente não consegue definir o f de x. Né? Mas a interpolação ela vem tentar solucionar esse problema. Como? De certo modo, a partir daqueles dados que tem tabelado, a partir dos dados, dos números, dados brutos, a partir daqueles dados, a gente consegue delimitar, a gente consegue determinar uma função que passa, de certo modo, por todos aqueles pontos e nos diz aquelas informações. Então, por exemplo, né, eu vou, de certo modo, em interpolação, encontrar uma função em que eu aplico os valores de x nessa função que eu encontrei, que eu delimitei, e consigo, de certo modo, encontrar o f de x0, o f de x1 e f de xn. Né? Então, interpolar é encontrar uma função que consiga tabelar aqueles dados. Por que isso é importante, encontrar uma função que consiga, de certo modo,
dar aqueles resultados daquela tabela. É que, a partir dessa função que nós encontrarmos, que nós delimitarmos, a gente consegue encontrar valores entre outros pontos. Que no nosso caso, por exemplo, foi meio grau, né? Qual a sensação térmica se a temperatura fosse meio grau, para aquele problema inicial nosso. Qual a sensação térmica se o problema fosse 1,2 graus? E assim por diante. Bom, agora, interpolação polinomial é, de certo modo, definir uma função polinomial que... E aí eu vou usar uma palavra técnica, que interpola os nossos dados. O que quer dizer isso, né? É definir uma função que, de certo modo, vamos pensar assim, que, de certo modo, nos dá os resultados daquelas tabelas. E a função, ela tem um comportamento polinomial, né? Então, interpolação poderia ser qualquer tipo de função. Eu poderia encontrar uma função qualquer para resolver aquele problema. Poderia ser uma função tangente, uma função trigonométrica, uma função logarítmica, sei lá, qualquer outra função. Mas interpolação polinomial vai definir para nós uma função polinomial, polinômios, né? O que então seria uma função polinomial? Deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu consigo escrever. Calma aí. Então tá. Caneta. Então, a função polinomial tem esse comportamento aqui, f de x0, a0 elevado a xm, a0 elevado a m menos 1 e assim por diante, né? A2 elevado a vezes x elevado a m2, assim, até o que nós chamamos de am, que seria x... como é que se faz, né? Enfim, seria a x elevado a m menos o próprio n, ou menos 0, por exemplo. Mas, enfim, vamos lá. A minha ideia é o seguinte, já que a gente tem, de certo modo, encontrar um polinômio, primeiro eu tenho que entender o que seria uma função polinomial. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de função polinomial. Nós temos a função polinomial de primeiro grau, que seria, por exemplo, f de x igual a... vou colocar assim, ax mais b, em que o a tem que ser diferente de 0. Então, perceba, né? Vamos colocar um exemplo aqui de função polinomial de primeiro grau. Sei lá, f de x é igual a 2x mais 1. Essa é uma função polinomial de primeiro grau. Nós temos a função polinomial, por exemplo, de segundo grau, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tal que, né, o a, novamente, tem que ser diferente de 0. Porque se ela for igual a 0, nós vamos deixar de ter uma função de segundo grau e passamos a ter uma função de primeiro grau. E esse é um exemplo polinomial, né, em que nós temos um polinômio, né, uma função que tem um expoente assim por diante. Lembrando que a potência ela tem que ser um número exponencial, vamos pensar assim, uma potência tem que ser um número de conjuntos naturais, um número inteiro. Então tá, um exemplo de uma função de segundo grau, vou colocar aqui, né, 2x ao quadrado mais 2x mais 5. Olha só, uma função de segundo grau. E assim a gente poderia ter uma função de terceiro grau e assim por diante. Então, interpolação polinomial é encontrar uma função do tipo polinomial, nós temos aqui alguns exemplos, do tipo polinomial, de modo que essa função consiga, de certo modo, interpretar, consiga, de certo modo, envolver todos aqueles dados tabelados e nos dar a solução de um problema, né? Consiga auxiliar a gente na solução de um problema.
Então, continuando aqui. Então, vou dar esses dados aqui abaixo, né? O 1, se x igual a 1, y igual a 3. Se x igual a 2, y igual a 4. São dois pontos distintos, né? Descreva um polinômio que passa exatamente por esses dois pontos. Nesses dois pontos, como são apenas dois pontos, né? Inicialmente, a gente fala assim, ó, uma reta é um polinômio? E aí, por que a gente pergunta se uma reta é um polinômio? Porque, por definição, dado dois pontos, por um ponto só lá em geometria, em um ponto passa infinitas retas. Por dois pontos passa, então, uma única reta. Então, uma reta é um polinômio? Sim. Então, podemos aproximar uma reta. Então, olha só. Uma reta é um polinômio de primeiro grau. Então, digamos, nós temos esses dois pontos aqui, e eu quero, de certo modo, definir qual seria a função que passa nesses dois pontos. E aí, um dos métodos que é interessante resolver aqui seria, então, o que nós chamamos aí de equação da distância entre dois pontos, né? Imaginem vocês, eu tenho x menos x0 igual a equação, vamos pensar assim, é uma reta tangente, uma equação que tangencia esses dois pontos, e dado do seguinte modo: a distância entre x e x0, menos x0, é igual a m vezes y, y0. Então, vamos lá. Dado, vamos pensar assim, esse x e y aqui, por enquanto, nós só não sabemos quem ela é. Nós não sabemos quem ela é. Então, dado um ponto qualquer, a gente quer, de certo modo, aproximar uma reta a essa inclinação linear desse ponto. Então, vamos lá, então. Dado, então, de certo modo, a inclinação dessa reta a partir desses dois pontos, nós temos uma equação geral da distância entre dois pontos, para um ponto qualquer. Então, quem que seria esse valor de m aqui, né? Quem que seria esse valor de m depois substituído aqui? Perceba que x e y, eu não sei quem eles são. É uma função qualquer. Como o m está multiplicando aqui, o m é, de certo modo, a inclinação dessa reta, e essa reta pode ser chamada de reta tangente. O y menos y0, ele passa dividindo. Então, passou dividindo, então o m, neste caso aqui, vai ser o x menos x0, dividido por y menos y0. Se a gente tem os dois pontos, y0 e y1, a gente pode substituir o m por esses dois pontos, y0 e y1. Então, substituindo o m, que seria a inclinação da reta, a partir dessa ideia, então, na nossa equação da distância entre dois pontos, a gente, então, de certo modo, vai conseguir, por este método, uma primeira equação que define e que consegue, de certo modo, definir qualquer ponto que pertence a essa reta. Então, vamos lá. Novamente, se a gente substituir no x1, lembrando que o x1 e o x2, ó, nós temos aqui o x0 e o x1. E aqui nós temos o f de x0 e o f de x1, também conhecido como y0 e y1. Tudo bem? Agora, trazendo para cá, substitui aqueles valores. Aqui nós vamos ter, então, x menos 1 igual a x1 menos x0, y1 menos y0, né, vezes y menos 3. E aí, a equação, resolvemos esse problema de 2 menos 1, 4 menos 3, que vai dar 1 multiplicado por y igual a 3 vai dar ele mesmo. O 3 está negativo, passa para o outro lado positivo, isso passa para o outro lado positivo. Resolvendo o problema, nós vamos ter que a nossa função, ou a nossa equação dessa reta é dada por y igual a x mais 2. Tudo bem? Então, a partir de dois dados tabelados, a partir de dois pontos, a gente consegue aproximar uma reta. Né? Há outras formas de aproximar? Sim, há outras formas.
Nós temos, por exemplo, uma função de segundo grau, a partir de 2 pontos. Nós temos uma função de terceiro grau, a partir de 3 pontos, ou 2 pontos. Então, é o seguinte, a partir de 2 pontos, passa uma reta. Mas existem outras retas, ou outros polinômios, que interpolam esses 2 pontos. Okay? E aí, vai depender do nosso grau do polinômio interpolador. Então, vamos pensar assim. Esse primeiro gráfico nosso aqui é uma parábola, por exemplo. A parábola é uma função de segundo grau. Olha que nós temos uma curva com 2 concavidades, né? 3 concavidades. Essa pode ser uma função, por exemplo, de quarto grau. E assim por diante. A minha pergunta é a seguinte. Qual seria a função polinomial mais interessante para conseguir, de certo modo, interpolar 2 dados? Ou 2 pontos? Ou mais que isso, né? Aí nós temos uma primeira definição. Seja uma função f, né? Como essa aqui no exemplo aqui, Pn é o nome interpolador de f, relativamente, né, aos pontos x0, x1 e xn, se somente se isso acontecer. Então, o polinômio que nós vamos encontrar não é superior à quantidade de pontos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 pontos, o grau do polinômio vai depender da quantidade de pontos que eu tenho, não é superior. Então, se eu tenho 2 pontos e não é superior, o meu polinômio ele vai ter no máximo o grau 2, por exemplo. Né? Mas, no máximo grau 2 e assim por diante. Mas como a nossa contagem ela não inicia do 1, ela inicia do 0, então, ao invés de ser no máximo grau 2, o grau da minha função vai ser 1, a partir de 2 pontos. Então, x0, x1. 2 pontos, x0, x1. Então, o grau de um polinômio que tem 2 pontos vai ser no máximo 1 grau. O grau do polinômio que eu quero encontrar vai ser definida, está delimitada pela quantidade de pontos que eu tenho. De outro modo, eu vou falar assim, olha, dado 2 pontos, eu tenho x0, x1. O grau máximo de polinômio que eu posso encontrar aqui, delimitar, seria no máximo 1 ponto, ou no máximo o primeiro grau. Porque eu tenho apenas 2 pontos. E assim por diante, se eu tivesse 3 pontos, seria no máximo 2 graus. 3 pontos, no máximo 2 graus. Né? 3 pontos, no máximo 2 graus. 4 pontos, no máximo 3 graus, e assim por diante. E a minha pergunta é o seguinte. Já parando para pensar, né? O grau máximo, eu afirmo assim para vocês, o grau máximo seria a quantidade de pontos menos 1. Mas esse seria o único grau da minha função? Não. Vai depender de como a gente trabalha isso. Eu disse grau máximo, mas pode ter grau mínimo, né? Então, o grau máximo seria, então, n menos 1, ou seja, a quantidade de pontos menos 1, e o grau mínimo seria 1 grau. E a pergunta é o seguinte, neste caso, a reta x mais 2 é o único polinômio que passa por 1 e 2, por esses pontos? Por que é o único? Porque, segundo a definição lá em geometria, como eu disse para vocês anteriormente, por um ponto passam infinitas retas. Mas por 2 pontos passa unicamente uma reta. Então, por essa nem a definição é corolário que fala, né? Por essa questão, apenas a reta x mais 2, apenas essa reta x mais 2, interpola esses dados. Outro exemplo, olha só, nós temos 3 dados aqui. Aquele exemplo anterior nosso, que eu disse para vocês, se a temperatura for 1 grau, a sensação térmica é de menos 4. De menos 1, né? Se a temperatura for 1 grau negativo, a sensação térmica é de menos 4 negativo. Se a temperatura for 1 grau, a sensação térmica é de menos 2 graus, né? Se a temperatura for 2 graus, a sensação térmica é menos 10. Então, vamos tentar, de certo modo, encontrar um polinômio que interpola esses dados. Que interpolar um polinômio que leve em consideração, então, todos esses dados e a gente consiga falar alguma coisa sobre isso. Neste caso, n é igual a 2. O que isso quer dizer, né? x0, x1
x2. Nesse caso, n igual a 2. Então, o polinômio que interpola, o polinômio que eu posso encontrar nesse caso, seria um polinômio de grau 2, máximo. Então, seria um polinômio de segundo grau. Tá aí tudo bem. Daí, nós temos o seguinte sistema. Ó, A0, x2, A1, x1, ou A0 vezes x1 ao quadrado, A1 vezes xi, A2 é igual à minha função. Bom, o que eu estou fazendo aqui, gente, é o seguinte. Eu vou colocar aqui do lado do seguinte modo. Nós temos que o máximo do polinômio que a gente vai encontrar é esse aqui, ó. A0 vezes x2, x ao quadrado, mais A1 vezes x mais A2. Tudo bem? O que acontece é o seguinte, que quando eu aplico ele na tabela, nós vamos ter o seguinte modo. Nós temos os dados. Vou trazer os dados tabelados aqui, só para vocês perceberem o que nós fizemos. Menos 1, menos 4, menos 2, menos 10. Então, os nossos dados é o seguinte. Nós temos menos 1, x, né? F de x. Nós temos um menos 1 que vai dar a sensação térmica de menos 4. Nós temos aqui um 1 que vai dar a sensação térmica de menos 2. Nós temos o 2 que vai dar a sensação térmica de menos 10. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a nossa função que a gente for encontrar tem que dar esses valores. Por exemplo, nós temos aqui que a função, esse que é o x0, x1 e x2. Então nós temos o seguinte, essa é o comportamento, é a função de segundo grau que eu quero encontrar. Então, nós temos aqui o polinômio, e aí, da função x0, ó, x0 é igual a... Deixa eu só... Não vai ter como. Vou começar um pouquinho. Cartar. E vou voltar para lá novamente. Tá. O que eu fiz aqui, né? O que nós fizemos? Então, P de x0 é igual a 0 x0 ao quadrado mais A1 de x0 elevado a 1 mais A2. E tudo isso tem que ser igual a quantos? Tem que ser igual a menos 4. Então, lembre-se que eu falei para vocês aqui, ó. O seguinte, x menos 1, 1 e 2. O f de x vai ser menos 4, menos 2, menos 10. x0, x1, x2. Então, se P de x0, então vai ser P de menos 1. Então, vai ser A0 vezes menos 1 ao quadrado, mais A0, A1 vezes menos 1, mais A2, e tudo isso tem que ser igual a 4, menos 4, 4 negativo, né? Então, menos 1 ao quadrado vai dar um positivo. 1 positivo vezes A0 é o próprio A0. Ó, menos 1 vezes A1 vai dar menos 1. E A2 continua sendo A2, e tudo isso tem que ser igual a 4. E assim, nós fizemos com todos os outros. Ó. P de x1 é igual a 0 vezes x1 ao quadrado, mais A1 vezes 1 mais A2, e tudo isso tem que ser igual a menos 2. Substituindo, então, aqui, ó, quem que seria o nosso x1? Nosso x1 é 1. Então, vai ser A0 vezes 1 ao quadrado, que é o próprio 1, mais A1 vezes 1, aqui é negativo, vezes 1,
que é x1, né? Mais A2 igual a menos 2. Tá. A0 vezes 1 ao quadrado é o próprio A0. A1 vezes 1 é 1 positivo. O A2 continua sendo A2 e menos 2. Percebam que, se eu fizer isso com todos os meus pontos, a gente vai ter um sistema de equações. Um sistema de equações lineares, com 3 variáveis. Então, se eu quero definir quem é a minha função polinomial que eu estou encontrando, basta, então, encontrar a solução desse sistema de equações lineares. Resolvendo esse sistema, a gente vai achar o valor de A0, A1 e A2. Depois que nós determinamos esses valores, a gente substitui na fórmula geral do polinômio interpolador e a gente encontra a nossa função que nós estávamos procurando, né? Então, calma aí. Vou descartar. E aí, novamente, para cá. Vamos lá. Então, nós temos nossa função. Por ser 3 pontos, então, nossa função é no máximo 2 graus. Daí, nós vamos ter substituindo nossos pontos em relação... Substituindo nosso ponto em relação ao nosso polinômio que nós vamos encontrar um sistema. Resolvendo esse sistema, nós vamos achar que A0 é igual a menos 3, A1 igual a 1 e o A2 a 0. Depois que nós encontramos esses valores, nós vamos substituir na nossa equação polinomial, e aí nós vamos ter o seguinte, que o polinômio que nós estávamos procurando é menos 3 vezes x ao quadrado mais x. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, se eu pegar os valores de x0, x1 e x2 e substituir na função que nós encontramos, nós vamos encontrar exatamente o f de x0, o f de x1 e o f de x2. Exatamente os valores que foram tabelados. Então, olha só. Os valores que foram tabelados, que eram aqueles lá. Percebam que os pontos que nós encontramos terão os mesmos resultados nessas funções. Então, interpolar uma função consiste em encontrar uma outra função. Interpolar uma função polinomial, interpolação polinomial consiste em encontrar uma função polinomial que leve em consideração todos os seus dados tabelados e que, quando encontrada a função, a gente substitui os valores que estão na tabela e encontramos os valores de y. Né? Então, essa função que nós encontramos é uma função interpoladora, certo? Mas o que consiste em dizer, nós consistimos em dizer o seguinte, que esses pontos que foram dados, né, esses pontos que a gente joga aí na tabela, não é que a gente joga, né, a gente pega ele, né, a gente trabalha com ele, substitui na tabela, encontra o f de x0, f de x1 e f de x2, esses pontos são chamados de nós de interpolação. São exatamente esses pontos que foram tabelados que vai definir para a gente o grau da nossa função e vai dizer para a gente o comportamento dessa função que nós vamos encontrar. A função que nós encontramos não é a verdadeira função, dos seus dados. É uma função aproximada. O que isso consiste em dizer? Consiste em dizer que, por ser uma função aproximada, existem algumas restrições que nós podemos falar aqui. Então, primeiro, qual a diferença entre interpolação e ajustamento? Né? Ajustamento, nós construímos uma curva que se aproxima e ajusta o ponto. Né? Podemos extrapolar a análise adentro dos extremos. Interpolação, nós construímos. Então, vamos pensar assim. O que nós trabalhamos é uma interpolação de dados. Interpolação polinomial. A interpolação polinomial só consiste em trabalhar entre os dados que vocês ali estão. Não consegue falar além daqueles dados. Para frente, nós vamos falar um pouco sobre ajustamentos de curva. O que é ajustamento de curva? É a partir daqueles pontos fazer um ajuste de curva. E esse ajuste consiste em falar um pouco mais sobre essa função. Então, o que isso quer dizer? De certo modo, perceba só o seguinte. Digamos que eu tenho 3 pontos aqui, né?
ponto A, o ponto B e o ponto C. Não, ponto C e ponto D. Nós temos 4 pontos. A interpolação polinomial consiste em falar em dados que estejam apenas entre o ponto A e o ponto D. Apenas esses dados. Certo? O ajuste de curva entre esses dados consiste em achar uma reta que leve em consideração a média de todos esses pontos. Um ajuste de curva consiste em falar para além desses pontos. A interpolação polinomial consiste em falar algumas coisas que levam em relação apenas os pontos que foram interpolados, do ponto A ao ponto D. Além desses pontos, a gente não consegue falar mais nada a partir da interpolação polinomial. Existem outras formas? Existem outras formas, né? Então, vamos primeiro. Aqui nós encontramos, nesses dados aqui, nós temos esses dados iniciais, nós encontramos o polinômio de grau 2 da função de menos 3x mais 3x² mais x. E tudo que a gente consegue, de certo modo, falar desse gráfico, dessa tabela, a partir dessa função, são de valores que estão entre menos 1 e 2. Por exemplo, menos 0,5, né? 1,2, 1,6. Percebam que esses pontos tabelados estão entre menos 1 e 2. E se eu substituir essa função, ou substituir esse ponto na nossa função, nós vamos achar, por exemplo, a sensação térmica em relação a y. Tá, essa sensação térmica é exatamente aquela que a gente ia sentir se realmente fosse menos meio grau negativo, né? Meio grau negativo? Não, não é exatamente aquilo. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa função interpoladora, que é o polinômio aqui, ela se traduz em uma função aproximada a partir dos pontos que a gente tem. E ela só consegue falar entre esses 2 pontos, entre os menos 1 e 2. Então, existe uma diferença da real função, uma função verdadeira, a essa função aqui, que nós encontramos. Mas em muitos casos, essa real função, ela é desconhecida. E a gente não sabe quem elas são. Então, por isso, é importante que a gente analise cada situação, cada tabela, cada valores tabelados, para conseguir, de certo modo, encontrar uma função que mais se aproxima daquilo que a gente quer encontrar ou quer falar sobre ela, certo? Existem outras formas? Existem. Bom, nós podemos, de certo modo, encontrar uma outra função, dada uma função f de x, existe um único polinômio interpolador de f de x relativamente a x0, né, que vai até xn, dado por Pn de x, vezes, né, a somatória de i, que inicia em 0 e vai até n, da função f de xi, vezes li, n, esse li elevado a n é o grau da minha função, de x, que leva em relação à nossa variável x. Quem que é li? Li é o produtório das diferenças divididas. Para nossa aula hoje não ficar tão extensa, porque já vai dar praticamente 1 hora de aula, eu vou deixar isso aqui como uma tarefa para vocês para casa. Uma leitura. Eu vou disponibilizar isso para vocês, esses slides. E a aula que vem, a gente fala sobre o Lagrange, que é a fórmula de Lagrange, para tentar, de certo modo, definir quais são os nossos polinômios de interpolador. E, juntamente com a aula de hoje, vou deixar a gravação de uma outra aula que nós tivemos em um outro momento, que o Alan Delão também fez parte, né?
de modo que isso auxilie vocês no entendimento dessa fórmula. Tá bom? Então, são as diferenças divididas. Eu vou deixar para vocês esses slides e eu vou parar a aula por aqui para não ficar tão extensa. Tá bom? E juntamente com o slide eu vou deixar uma lista de atividades. Gente, lembrando que é preciso que para a aula que vem vocês precisam ter tentado resolver o problema. A gente não viu o método de Lagrange ainda. Vocês não são obrigados a falar, escrever, resolver pelo método de Lagrange. Mas nós vimos, por exemplo, o método de sistemas lineares. Encontrar uma função polinomial a partir de sistemas lineares. Substituir os valores e assim por diante. E aí, vocês tentam resolver as questões. Eu vou ficar por aqui por enquanto. Eu vou postar as aulas anteriores, a aula anterior lá na plataforma do Cigar, porque eu acabei me esquecendo. Gente, quando isso acontecer, por favor, me cobrem, porque nós somos seres humanos, somos passíveis de esquecer, de esquecimento, né? Professor, pode falar, Grêmio. Você não está no grupo lá não, do WhatsApp? Eu acredito que eu esteja. Por isso que eu falo assim, vocês podem chegar no grupo e falar, professor, cadê o slide? Cadê a atividade? Teve um aluno que pediu lá no grupo. Eu não vi. Ah, Pediu que dia hoje? não, tem uns 3 dias atrás. Então eu não vi. Então eu não estou no grupo. Então, vou te mandar o link aqui. Hã? Vou te mandar o link aqui, às vezes você não tá. Isso, então se aconteceu eu não estou, porque eu não vi. Não vi mesmo. No chat aí, tá? Ok. Tá no chat. Eu vou então parar a aula por hoje. Vou colocar então o nosso vídeo da aula passada, que foi resolvendo algumas atividades da lista. Hoje a gente para por aqui no método de Lagrange. Tentem resolver aí pelo método de Lagrange também. Primeiro pelo sistema, depois dá uma olhadinha no método de Lagrange. A aula que vem eu vou resolver algumas atividades da lista, tanto pelo método de sistemas lineares, quanto pelo método de Lagrange. E aí, dia 18, que é a aula que vem, dia 4 é a aula que vem, né? Depois dia 11 a gente não vai ter aula, que é ponto facultativo, e dia 18 nós teremos a nossa primeira avaliação. Ok? Beleza, então. Vou parar a gravação então por aqui.